E a propaganda de café de novo? Delícia esse café, hein? Que café que será que estamos tomando? É o Samba Coffee. Você que não conhece o Samba Coffee, precisa apresentar para vocês o Samba Coffee. Tá aqui, ó, nosso café. Se você que mora na Estônia, que quer tomar um café com cheirinho de casa, cheirinho de Minas, esse café é delicioso. O café vem diretamente do Cerrado Mineiro, de Minas Gerais. Então é só entrar em contato com a gente, beleza? Vamos começar esse vídeo? Oi você que está aí na sua casa. A gente resolveu vir aqui contar para vocês um pouco da nossa história, porque nós nos mudamos para a Estônia. Convidado especial, Thiago, tá aqui. Oi. Então, a gente veio conversar, bater um papo com vocês de como foi a nossa mudança para a Estônia, por que a gente escolheu, primeiramente, por que a gente escolheu a Estônia e entre outros fatores. Vamos lá, vai ser meio que um bate-papo entrevista, porque a pessoa meio que me trouxe, me convenceu a se mudar para a Estônia, foi essa pessoa que está aqui do meu lado. Nós somos mineiros de Minas Gerais, morávamos em Belo Horizonte. A nossa decisão de mudança para a Estônia foi em 2017. E por que raios a Estônia, Saskia? Por que você trocou um país tropical pela Estônia, esse país gélido? Por que escolhemos a Estônia? Mas vou contar para vocês o porquê que a gente resolveu nos mudarmos para a Europa. Em 2014, nós fizemos uma viagem para Paris. Estávamos lá, nós dois morando no Brasil, em São Paulo. E eu não sei pra que câmera que eu olho, tem duas câmeras aqui na minha frente, eu tô É conversando lá de lá. na da frente, mais ou menos há quase 2 anos. E aí surgiu a oportunidade da gente fazer uma viagem. Escolhemos Paris, Europa, que era um sonho meu poder conhecer Paris. Era a segunda viagem internacional dele. Primeiro. Não, a primeira foi pra Argentina, Não conta. Buenos Aires. Não conta por quê? É muito perto. Não conta, a Argentina tá ali do lado. Tipo o Jardim do Brasil, É. né? Ok, enfim. Dizendo ele que foi a primeira viagem internacional dele. Chegando em Paris, o Thiago ficou assim: ah, que lugar é esse? Tá, então conta. É porque a Saskia é um pouco exagerada, né? Não, foi porque a gente foi pra lá, parecia que a vida lá era mais justa. Porque lá você pode, né, andar à noite, o transporte público, pelo menos pra gente que estava turistando, comparado com São Paulo, era muito melhor. Sim. A gente pegou, Principalmente as horas de pico, né, em São a gente Paulo. pegou metrô 4, 5 horas da manhã e foi super Não tranquilo. tivemos nenhum problema, questão de assalto, É, questão de ficamos super tranquilos em poder transitar pela cidade sem nos preocuparmos com assalto ou sem nos preocuparmos com outro tipo de é. coisa que no Brasil muitas vezes você anda na rua olhando para trás o tempo inteiro com medo de ser assaltado, com medo de acontecer algo para você. A cidade em si, andando, dá mais prazer em andar do que em São Paulo, pelo menos pra gente. Porque em São Paulo você tem que escolher onde você quer ir. Você quer ir no Ibirapuera, né, em alguns lugares. Em Paris, a gente andando, a cidade inteira é maravilhosa. Então te dá um prazer de andar, de ir para trabalhar, De fazer qualquer coisa. transitar pela cidade, né? A Então, cidade é convidativa para andar. então parecia que viver ali era mais justo do que no Brasil na época, Questão de que qualidade de vida. Uhum. apesar que o clima no Brasil, dependendo, é melhor, mas Que é enfim, perfeito, né? Digamos. Daí, a partir desse momento que a gente foi pra Paris, a cabecinha ali do Thiago começou a borbulhar. Precisamos nos mudar do Brasil e ir para algum outro lugar. E daí veio esse start aí. Com esse foco, esse sonho de ter uma qualidade de vida melhor, que o Thiago tomou a iniciativa de começar a procurar trabalho na área dele. depois a gente pode, acho que não precisa entrar nisso agora, de como que eu consegui, isso pode ser talvez um próximo vídeo, como Como você conseguiu a esse decisão, processo, a né? gente decidiu, bom, eu principalmente decidi que eu não queria ficar mais no Brasil, e até chegar, né, até chegar o momento de ter uma proposta da Estônia, foi um processo longo, cansativo, Sim. que valeu a pena, mas isso a gente pode explicar no próximo vídeo, se o pessoal, se vocês quiserem saber, deixa aí no comentário, né? Isso.
Porque teve não foi sorte, tá, foi um pouco de sorte, mas a sorte aliada à Persistência. persistência, à competência, ela acaba que se transforma. Então não foi só uma sorte de achar um emprego, não. Foram alguns passos que eu segui e algumas experiências que a gente já teve que ajudou a gente nessa passagem. Depois, esse passo a passo de como que ele conseguiu um emprego aqui na Estônia e de como que foi toda essa mudança, toda essa adaptação, enfim, a gente conta pra vocês no próximo vídeo, porque senão esse vídeo vai ficar longo demais. E a gente vai focar mais agora pra contar pra vocês o porquê a Estônia, por que estamos aqui hoje. Tá, e daí, por que a Estônia? Na verdade, a gente não escolheu a Estônia, né? A Estônia apareceu, eu vou explicar melhor na parte do passo a passo, mas aconteceu que eu conheci uma pessoa que se mudou para cá. Eu tinha um contato com a mãe dessa pessoa e fiquei sabendo que estavam tendo várias vagas para TI na Estônia. Eu não estava mandando currículo para cá, estava mandando para outros países, Alemanha, França, Portugal, Espanha. Sim, o foco era muito na Alemanha. A gente É. pensou muito na mudança, tipo, vamos pra Alemanha. Eu comecei a pesquisar mais sobre a Estônia, eu vi que realmente estava tendo um boom de startups. O país tinha recentemente entrado na zona do euro, estavam tendo muitos investimentos e falei, tá, por que não? A gente pesquisou um pouco, porque na verdade a gente fazia assim, é possível morar na Estônia? É possível. Aí a partir daí a gente não entra muito em detalhes do país porque a gente não sabe, né, se vai mudar ou não. A partir do momento que a gente tá, ok, parece que ser possível, vou procurar alguma coisa e mandei vários currículos. Aí uma empresa me selecionou para uma primeira entrevista online. Algumas, antes disso, na época que eu comecei a aplicar, as empresas não estavam mais, porque antes de eu aplicar, várias empresas, elas faziam todo o processo de imigração, algumas até pagavam sua passagem para você vir fazer entrevista, Te davam o suporte, né? te traziam só para entrevista. Sim, só pra poder fazer a Quando eu comecei a entrevista. aplicar, algumas já não estavam fazendo mais isso. Você tinha que estar aqui na Europa para fazer entrevista. Bom, não era nosso caso, né? A gente não tinha essa condição de ficar viajando por aí. Então, fiz essa entrevista online para essa empresa. Foi a pior entrevista da minha vida. A entrevista foi em inglês, Eu não né? É um tinha. país que fala a língua estoniana, assim como, enfim, tem outros vídeos aí meu que eu comento sobre qual língua a gente se comunica aqui. Mas toda a entrevista foi feita em inglês. Apesar de eu ter o curso de inglês, eu não tinha experiência nenhuma em conversação com estrangeiro. E Principalmente na área profissional, foi que minha é algo primeira mais entrevista em difícil. inglês. Assim, foi muito ruim. Foi muito. Eu tinha muita esperança de dar certo, porque eu tinha mandado muitos currículos e não tinha selecionado quase nenhum. Então, quando eu fui selecionado, eu estava muito nervoso, porque poderia ser a única chance. Então, juntou tudo, juntou o nervosismo, juntou o inglês, várias coisas, e minha entrevista foi muito ruim. Eu tinha preparado, mas mesmo assim saiu tudo errado. Preciso dar um jeito de convencer eles a me treinar, a me conhecer mais. Porque eu sabia que pela entrevista realmente não tinha como. Então eu entrei em contato com eles, expliquei que minha entrevista estava muito nervoso, pedi uma chance para eles me conhecerem o meu trabalho. Eu não tenho portfólio, não trabalho com portfólio. Experiências anteriores eram de gerenciamento de empresa, gerenciamento de projetos, então assim, não tinha o que mostrar, eu tinha que mostrar no dia a dia. Mas a sua graduação é na área de Engenharia de engenharia de computação. computação. Para essa vaga, a minha graduação não resolveria, porque eu acabei, todo o meu currículo eu acabei na entrevista. Eu destruí o meu currículo na entrevista. Mas aí eu insisti e fiz uma proposta para eles. Falei assim, olha, vamos fazer o seguinte, vocês me treinam, porque tinha um período de treinamento, vocês me treinam no Brasil, não me pagam, não precisam me pagar nada. Se vocês gostarem de mim, aí a gente vê o que faz. Se eu continuo no Brasil, a gente faz um contrato ou vamos ver. Fala assim, ok, então vamos, já que você está com muita vontade, vamos ver o que vai dar. Aí eu comecei o treinamento pelo fuso horário, né? São 6 horas de diferença, Na época eram né? 6 horas que eu fiz o treinamento. 6 horas de diferença no Brasil. Então eu começava 3 da manhã no Brasil, porque aqui era 9 horas da manhã, e ia de 3 às 4h30, às 5, umas 3 vezes por semana, e depois tinha algumas coisas para estudar, tirar alguns certificados.
Bom, aí eu fui fazendo, fiz muito... Certificados dentro da empresa, né, na verdade. Nada de certificação de trabalho para você mudar para a Estônia. Enquanto isso, eu ainda estava trabalhando no Brasil. Então, eu estava dividindo essas duas trabalhos, né? Mas um era mais treinamento. O treinamento seriam 3 meses de treinamento, sem garantia nenhuma. Não tinha nem contrato, não tinha assinado nada. Era puramente minha vontade mesmo de mudar para cá. Aí, após o primeiro mês, o rapaz que estava me treinando saiu da empresa, que ele ia voltar para a França. Aí eu fiquei mais umas 2 semanas com uma outra pessoa, me treinando. Foi aí que meu chefe falou assim, você ainda quer vir para a Estônia? Praticamente fiquei de caganeira uma semana para me dar uma resposta. Eu te falei assim, você ainda quer mudar para a Estônia? Quer mudar para a Estônia? Não, você quer mudar para a Europa? Porque ele não tinha me contado a respeito do país, enfim, nem nada. E aí eu cheguei em casa, abri a porta, a primeira coisa foi, você quer mudar pra Estônia? E eu, oi, Estônia? Onde fica esse país? Onde fica esse lugar? Tudo bem que eu já sabia, mas eu não tinha muito conhecimento sobre a Estônia, né? Questão de cultura, clima, entre outras coisas. Eu também não. A minha preocupação era o país da zona do euro, porque você tem um suporte da zona do euro que aporta o país, né, dá suporte para o país. E segurança, para mim, era um dos principais motivos. Clima, eu não ligava para o clima, até então. Para mim era segurança, eu não muito, mas a Saskia, porque como a gente veio de São Paulo, me traumatizou muito a questão de ela não poder fazer o que ela quiser, pegar qualquer transporte sem ter que pensar 1000 vezes antes. Então isso para mim era o principal. Sabia que na Europa em geral era muito seguro, né? Sim. Aí começamos a pesquisar sobre... antes a proposta de trabalho não era tão boa, né? Não era uma coisa irrecusável. E uma semana depois eu recebi uma proposta quase equivalente onde eu estava trabalhando no Brasil. Não sei se você lembra. Foi muita coincidência, porque no lugar onde eu estava, apesar de ter sido muito importante, ele não agregava muito profissionalmente para mim. Só que esse lugar ele tinha várias áreas, né? E um dos setores te ofereceu uma vaga do qual seria interessante para você também no momento, né? O setor de TI me ofereceu uma vaga e comparando, né, o valor que eu iria receber aqui na Europa e lá no Brasil, na época não era tão diferente. A proposta para vir para cá era praticamente começar de novo, né? Sim, não era uma, tipo, eu não vim para total, eu não vim para cá zero a vida. com salário, nossa, tenho que aceitar. Não, era para começar de novo, mais uma vez. No Brasil a gente já recomeçou acho que umas 2, 3 vezes, a gente iria recomeçar de novo aqui, a Saskia ia começar nem no zero, era no negativo, porque aqui porque aqui para minha área era zero, é zero total, né? Enfim. Então não foi uma escolha fácil, né? Não, nunca foi. Mas a vontade era maior. Então, assim, a questão da Europa não é a Europa, vamos mudar para a Europa porque a Europa é maravilhosa. Não, a gente não veio para a Europa por conta disso. A gente veio porque o que aqui tem de melhor do que comparando no Brasil era o que a gente buscava. Sim. Tem gente que vem para cá achando que é um sonho. Não é a mesma coisa de estar morando em qualquer lugar do mundo. Realidade, a vida, né? O dia a dia, a rotina, a mesma história, é a mesma entendeu? Coisa. Somente a questão da qualidade de vida é outra história. Você tem qualidade de vida, você tem segurança. Mas se você também não tem... Isso é uma pegadinha, porque... se você não tem um suporte também, você não vai ter a sua qualidade de vida, né? Você pode ter a segurança, pode ter segurança em relação a andar pela rua, se locomover, mas aí aqui, onde você quiser. A sua família não está aqui, então se você tiver dificuldade, não tem ninguém para... Aqui você faz amigos, mas não é a mesma coisa. Porque são aqui colegas, são conhecidos. Aqui tá cada um lutando por si, cada um lutando longe. Então, assim, ninguém veio junto, não veio uma comunidade do Brasil, de 1000 brasileiros, vamos lutar juntos. Não, tá cada um por si. Então, tudo bem que as pessoas se ajudam, tanto que todo mundo que nos procura para, né, os primeiros passos de mudança, enfim, a gente tenta dar um suporte, passa nossas experiências, até mesmo porque esses vídeos que a gente grava é justamente para contar as nossas experiências, para que as pessoas que estão vindo aprendam com nossos erros também, os nossos acertos.
e para que a gente possa dar um suporte um ao outro, por mais que não é uma comunidade assim que ganha força a cada momento, mas são pessoas que estão ali querendo ajudar, né? E quando a gente chegou também, a gente recebeu ajuda. Tem um casal de brasileiros, eu não vou falar o nome, porque talvez eles não queiram que fale o nome, mas eu conheci eles online, né, quando a gente estava no Brasil, e, e eles foram super atenciosos quando a gente estava lá e quando a gente chegou, porque tem muitas dúvidas, e por mais que aqui é tudo online, os sites tem bastante informação, mas muita coisa aqui funciona cada hora de um jeito. Não vem falar que é desse jeito, funciona desse jeito. Não é. Para Tem, cada pessoa é uma história, tem por gente que mais que a gente que conta troca. nossas histórias, vai ser diferente Tem para gente que você. troca carteira de motorista facilmente, tem outro que faz a mesma coisa, o mesmo procedimento e não consegue, ou demora mais, ou tem que acionar um advogado. Então é sempre diferente. E como você não fala a língua deles, os setores públicos acaba que dificulta um pouco. Igual no Brasil, a gente fala o jeitinho brasileiro, mas é porque você vai perguntando e acaba que dá um jeito. Aqui você não fala a língua deles. Sim. O setor público é mais difícil achar pessoas que falam inglês. Então acaba que essa ajuda que a gente recebeu, de tirar dúvida, falou assim, como você fez isso? Como foi para você? É muito bom, porque ele fala assim, faz isso primeiro, tira esse documento primeiro, vai ali primeiro, e isso te salva aí semanas, às vezes até meses Sim, de com preocupação. certeza. E Mas vou. verdade, voltando, né? O porquê da Estônia, então, eu acho que a gente já explicou um pouco, né? Foi Ah, um porquê, não foi uma escolha, não foi algo que a gente mirou na Estônia e falou, não, queremos morar na Estônia, queremos nos mudar para esse país maravilhoso, enfim. Não, assim como a gente falou, não fomos nós que escolhemos a Estônia nos escolheu. Então, através dessa escolha, a gente tentou nos adaptar da melhor forma em relação à mudança, de começar do zero, de até mesmo pesquisar sobre pequenas coisas básicas, sabe? Clima, custo de vida, do país, entre isso, outras coisas. isso foi importante. Como a proposta de trabalho não, financeiramente, ela não era tão boa, e a gente sabia que você ia chegar aqui ia ser mais difícil, Sim. a gente A gente pesquisou ia sobre. andar ali mês a mês meio Mas a apertado. gente pesquisou assim, o custo, como é o custo de vida, como é. Então a gente pegou os mesmos custos que a gente tinha no Brasil de aluguel, alimentação, transporte e pesquisamos em supermercados aqui as mesmas coisas que a gente comia no Brasil, quanto que ficaria todos esses valores aqui. E aqui o transporte, quando a É gente chegou, gratuito, né? virou gratuito, então isso não paga. Aluguel aqui a gente acha caro, né? Comparado com o Brasil, eu acho bem caro. E a cada vez sobe mais e mais os valores do aluguel. E alimentação, eu acho, de maneira geral, também acho mais caro. Então a gente pôs isso tudo na balança. Principalmente a carne. A gente pôs isso tudo na balança e viu que, olha, vai dar, mas a gente vai ter que chegar lá e a partir do primeiro dia já lutar por coisa melhor, porque para chegar e ficar com o meu salário do jeito que era, talvez não iria valer a pena. Mas outra coisa que pesou também foi, a gente estaria dentro da Europa, então se a história não fosse ruim, se ela não nos recebesse bem, ou se a gente não se adaptasse, estando aqui, a gente com certeza iria buscar outro país. Então, Sim, estando seria aqui, mais fácil para eu poder ir poderia para fazer outro uma lugar. entrevista na Alemanha, na Espanha. A gente já estava aqui, a gente teria já o Permissão de permissão de residência. residência. Então, você fala, ok, vamos lá, se não for legal, a gente procura outra coisa, como a gente sempre fez. Coisas que nos perguntam por que a gente escolheu, nos perguntam brasileiros, nos perguntam, estonianos nos perguntam. Por que mudar para por que mudar para um país frio? Bom, gente, aqui tem outras qualidades. O frio é ruim, mas isso é o clima, né? Então, assim, a gente foi pondo na balança o que era bom e o que não era. Sim. Então, a qualidade de vida, transporte, segurança, que é um dos melhores, a gente não sabia, mas é um dos melhores países da Europa em questão de segurança.
para ter filho, apesar que não está nos nossos planos, mas vai saber. Também É o dizem lugar para ter é um dos filhos. melhores lugares para ter filhos. Então, assim, o clima, na verdade, foi o único que pesou contra, Sim. mas como vocês Mas sabem, não não foi algo segurou. que não nos deixou para baixo ou então atrapalhou nossa adaptação, enfim. Assim como um bom casaco com luva, cachecol, enfim, para te aquecer e conseguir sair, conseguir fazer as suas coisas. Então eu acho que é mais ou menos isso, assim, que toda hora as pessoas, quando a gente fala que é do Brasil e pergunta pra gente por que a gente mudou pra cá, porque a gente trocou o clima tropical brasileiro pela Estônia gélida. E aí as pessoas muitas vezes não entendem o porquê que, tipo, somente o clima não faz tanta diferença. O que vai em volta, o que está em volta, é que faz toda a diferença pra gente, E que né? talvez não faça para você. Sim, Por talvez isso não que, faça pra por você isso que que é se mudou importante, ou que pensa em se mudar. por isso que é importante, depois você faz outro vídeo, a mudança não é para todo mundo. Uhum, A pessoa ela tem que saber o que ela quer, sim. o que é importante para ela. Porque muita gente vem e não se adapta. E não é porque o país não recebeu bem, é porque a prioridade daquela pessoa era outras coisas. Que talvez Uhum, essas outras coisas ela ia encontrar no Brasil mesmo. Pra sim. gente lutou bastante no Brasil e o que a gente buscava, a gente viu que ia demorar muito tempo lá. Sim, para acontecer as Então, coisas que poderiam acontecer aqui em um ano. Bom, gente, então é isso. Muito obrigada por ter assistido esse vídeo. Se você ainda não se inscreveu no canal, se inscreva aí, dá o seu curtir, compartilha. E se tiver algum assunto ou então alguma sugestão para o próximo vídeo, deixa aí nos comentários, que eu adoro ler o comentário de vocês. E é isso. Terevissex. Saúde. Tchau.